tio rico me acolheu depois que meus pais me abandonaram aos 13 anos. 15 anos depois, eles apareceram sorrindo na leitura do testamento, esperando milhões, até que o advogado do meu tio revelou a verdade e os deixou pálidos. Ei Reddit, aqui está o que aconteceu. Meus pais me abandonaram quando eu era criança e a única pessoa que deu um passo à frente foi meu tio. Anos depois, eu segui minha vida, criei meu próprio negócio e pensei que já tinha terminado com eles. Mas, pelo visto, eles tinham outros planos. Digamos que as coisas ficaram bagunçadas. As pessoas sempre assumem que quando os pais abandonam um filho, deve ter sido algo dramático, uma briga ou um grito. No meu caso, foi só uma manhã fria de terça-feira quando acordei em um apartamento vazio e encontrei um bilhete na bancada. Até aquele momento, minha vida parecia normal. Eu era Eli, um garoto de 13 anos, filho único, morando com meus pais. Meu pai administrava um pequeno lote de carros usados, a algumas quadras de casa. Se você já passou por um desses lugares, com o boneco inflável balançando, aquele era o império dele. Ele achava que era um grande empresário, mas na verdade, a maior parte do tempo, ele estava apostando nos cassinos em vez de vender carros. Minha mãe cuidava de uma creche no apartamento. Ela conseguiu mantê-la por um tempo, mas quando a depressão piorou, os pais pararam de trazer as crianças. O boca a boca se espalhou rápido quando a babá cancelava 3 dias seguidos. No começo, parecia que éramos uma família normal. Tínhamos noites de filme às sextas-feiras com pipoca de micro-ondas, acampamentos com uma barraca velha que vazava se chovesse e roscas de canela na manhã de Natal. Nada de luxuoso, mas era nosso. Depois, as rachaduras começaram a aparecer. Eu os ouvia discutindo tarde da noite. Meu pai chegava em casa cada vez mais tarde, sempre com um cheiro de fumaça velha e gordura, ao invés de cheirar a cera de carroceria de loja. Minha mãe passava mais tempo na cama com as persianas fechadas. Eu perguntava sobre as compras e ela respondia irritada, dizendo para eu me virar com cereais ou qualquer resto que tivéssemos. Meu pai prometia que ia melhorar toda semana. Promessas eram a moeda favorita dele, baratas e fáceis de gastar. Eu tentava manter as coisas no lugar, mantinha minhas notas boas, limpava o lugar sem que me pedissem, não reclamava de usar os mesmos sapatos até que as solas quase se desgastassem. Eu achava que, se fosse perfeito o suficiente, eles notariam e se ajeitariam, mas crianças não consertam adultos, e aprendi isso da maneira mais difícil. O dia em que tudo quebrou, acordei tarde. Ninguém me acordou para a escola. O apartamento estava quieto, quieto demais. A porta do quarto deles estava escancarada, o que era estranho, porque minha mãe sempre a fechava durante seus piores dias. Dei uma espiada e metade do armário estava vazio. Gavetas puxadas, meias e coisas aleatórias deixadas sobre a bancada. Na cozinha, havia um bilhete escrito à mão pela minha mãe. Eli, não podemos mais fazer isso. Seu tio Vitor vai cuidar de você. Pedimos desculpas. 16 palavras, só isso. Eu liguei para o celular da minha mãe até cair na caixa de correio de voz. Tentei o número do meu pai, já estava desconectado. Vasculhei o lugar procurando alguma informação de contato, uma agenda, algo. Mais nada. Só eu, o bilhete e o silêncio. Naquela noite, fiquei acordado no sofá esperando, encarando o telefone como se ele me devesse respostas. No segundo dia, o senhorio apareceu batendo na porta sobre o aluguel. Eu disse que meus pais estavam fora, mas ele me olhou como se soubesse melhor e murmurou algo sobre ligar para os serviços sociais. Foi aí que apaniquei. No terceiro dia, liguei para a conselheira da escola. Ela não perdeu tempo. E, em seguida, o serviço de proteção à criança estava batendo à porta. O assistente social, Sr. Olson, tinha uma voz calma, como se tentasse me manter firme. Ele fez ligações, mexeu em papéis e disse que tinham encontrado o irmão do meu pai, tio Vitor. Agora, o tio Vitor era basicamente um nome fantasma na minha família. Eu o conheci talvez 2 vezes. Meus pais sempre o chamaram de frio, metido e muito focado no seu trabalho de decoração de casas chiques. Ele morava em outro estado, nunca se casou, não tinha filhos. Mas adivinha? Ele foi a única pessoa que realmente atendeu o telefone quando os serviços sociais ligaram. Quando Vitor chegou na manhã seguinte, parecia um mundo totalmente diferente. Entrou no nosso apartamento simples, um carro preto parado na frente, terno afiado, abotoaduras de prata, cabelo penteado para trás. Ele parecia que pertencia a uma sala de reuniões, não à minha cozinha. Ele analisou o lugar, suspirou e disse, pega o que você pode carregar, o resto pode ser enviado depois.
Sem abraços, sem rodeios, direto ao ponto. E foi assim que minha infância terminou, quieta, bagunçada e com um estranho que acabou sendo o único adulto que apareceu. Vitor não perdeu tempo. Enquanto o assistente social preenchia a papelada, ele ficou no meio da nossa sala pequena, como se estivesse fazendo um inventário. Ele não parecia triste, não parecia chocado, ele apenas parecia eficiente. Uma mala, ele me disse, não duas. Não vamos carregar lixo. Eu me lembro de olhar para minhas coisas, os posteres na parede, os videogames, e sentir uma mistura de pânico e raiva, mas não discutir. Algo na maneira como ele disse aquilo deixou claro que não havia espaço para negociação. Joguei o que pude em uma mala azul surrada, roupas, alguns livros e uma foto minha com minha mãe no parque. O resto eu deixei para trás. Os serviços sociais iriam cuidar disso, disse Vitor. Durante o trajeto até a casa dele, ele quase não falou. De vez em quando, ele olhava para mim no espelho retrovisor e perguntava se eu estava com fome ou precisava ir ao banheiro. Não sabia o que esperar. Talvez palavras de conforto. Em vez disso, parecia que eu tinha sido convocado para algum programa militar, ordens, mas nada de conversa fiada. Quando chegamos à casa dele, 3 horas depois, percebi que casa não era a palavra certa. Era uma mansão vitoriana. Aquele tipo de casa que você veria em uma revista histórica, cercada por um alto portão de ferro, jardins bem cuidados, estátuas de pedra que eu não sabia nomear. Eu saí do carro, ainda com a mesma blusa que eu usava há dias, e senti como se tivesse aterrissado em outro planeta. Vitor entrou atrás de mim, olhou ao redor e disse, não toque nas cortinas com as mãos sujas. O café da manhã é às 7 em ponto, só isso. E então ele me deixou ali. Naquela noite, eu não chorei, estava muito agitado. Tudo parecia temporário, como se eu cometesse um erro, ele chamaria os serviços sociais e me mandaria para outro lugar. Fiquei acordado olhando para o teto esculpido, prometendo a mim mesmo que seguiria as regras dele até encontrar uma rota de fuga, se precisasse. As regras vieram rápido, tirar os sapatos dentro de casa, fazer a lição de casa na mesa e não no sofá, praticar piano por 1 hora todo dia. Não importava que eu não tivesse talento nenhum. Eu quebrei quase todas as regras no primeiro mês, não por querer, mas porque não estava acostumado com estrutura. Eu entrava na cozinha às 8 e encontrava o fogão frio, ele lendo o jornal. A cozinha fecha às 7h30, ele dizia, sem nem olhar para cima. Sem gritos, sem chantagens, apenas consequências. Essa era a coisa sobre o Vitor, ele não operava com emoções, ele era mais como um chefe do que um tio. Se a lição de casa não estivesse pronta, meus planos de fim de semana eram cancelados. Se eu não cumprisse, privilégios eram retirados. Ele nunca ameaçou me mandar embora, no entanto, essa era a diferença. Cada punição tinha um ponto final, e uma vez que terminava, a vida voltava ao normal. A primeira rachadura no muro de aço dele aconteceu 2 semanas depois. Eu estava no meu quarto olhando uma foto antiga dos meus pais no dia do casamento. Não ouvi ele entrar. Ele me viu tentando secar as lágrimas sem ser óbvio. Em vez de um discurso, ele apenas me entregou um lenço, sentou na beirada da cama e ficou ali até eu me recompor. Sem conselhos, sem piedade, apenas presença. Estranhamente, isso foi melhor do que qualquer "sinto muito" poderia ter sido. A vida de Vitor era regida por sistemas. Sua empresa, Hughes Home Collections, não era apenas uma loja de móveis. Ele construiu uma rede de lojas de decoração sofisticadas em 3 estados. Ele tratava tudo como negócio, até mesmo a mim. Nos fins de semana, ele me arrastava para reuniões. Observe como eles falam, ele sussurrava, veja quem fala primeiro, quem cede, quem mantém o contato visual. Eu tinha 14 anos e estava aprendendo táticas de negociação antes mesmo de aprender álgebra. Mas, não me entenda mal, ele era severo pra caramba. Fui castigado por não polir meus sapatos antes da escola. Uma vez, ele me fez reescrever um ensaio 3 vezes porque eu usei legal em vez de efetivo. E se eu revirasse os olhos, ele levantava uma sobrancelha e dizia, cuidado, Eli. O mundo não vai se curvar só porque você está irritado. Ainda assim, por trás daquele sarcasmo, havia algo sólido. Ao contrário dos meus pais, ele não desaparecia quando as coisas ficavam difíceis. Eu o testei 100 vezes naquele primeiro ano, pulando piano, assistindo TV durante a semana, tentando ver se ele me jogaria fora como meus pais fizeram. Ele nunca fez isso, me puniu, claro, mas ficou. E aos poucos, percebi que isso não era temporário.
Olhando para trás, aquele primeiro ano com Vitor estabeleceu a base para tudo que veio depois. Na época, tudo que eu sabia era que eu tinha saído de um garoto abandonado em um apartamento ruim para morar em uma mansão com um tio sarcástico, obcecado por regras, que de alguma forma me fez acreditar que eu não era descartável. E, embora eu não admitisse isso naquela época, uma parte de mim começou a pensar que talvez esse não fosse o pior negócio, afinal. Vitor não era do tipo que deixava você relaxar. Ele viu minhas notas da escola pública e basicamente disse, isso não vai funcionar. Antes que eu percebesse, ele me matriculou na Westfield Academy. A escola era brutal, as aulas eram mais difíceis do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Os alunos falavam sobre viagens de verão para a Europa, enquanto eu ainda estava tentando descobrir qual garfo usar no jantar, graças aos constantes treinamentos de etiqueta à mesa de Vitor. No primeiro semestre, eu estava me afogando. Passava horas na minha mesa, devorando livros didáticos e ainda assim mal conseguia passar. A reação de Vitor não foi de simpatia. Uma noite, cheguei para o jantar quase em lágrimas por causa das provas de geometria. Ele colocou o garfo, me deu aquele olhar como se eu estivesse desperdiçando oxigênio e disse, suas circunstâncias mudaram, sem ação sua. Mas sua resposta é totalmente sua escolha. Use a oportunidade ou desperdice-a. Eu não invisto em causas perdidas. Isso me irritou, mas também me atingiu, ele não ia me dar pontos de piedade. Se eu quisesse fazer parte daquela escola, eu teria que me esforçar. Então, fiz. Contratei um tutor com a mesada que ele me dava. Formei grupos de estudo. Quando o terceiro ano chegou, eu tinha conquistado meu lugar na lista de honra. Vitor percebeu. Ele não disse bom trabalho ou me deu um tapinha nas costas. Ele apenas jogou uma nova maleta de couro na minha cama uma manhã e disse, você vai precisar disso. Essa era a versão dele de estou orgulhoso. Em casa, disciplina não era opcional. Eu costumava pensar que ele era apenas controlando, mas depois percebi que era treinamento. Ele queria que eu fosse afiado, organizado e pronto para operar no nível dele. Isso me irritava pra caramba na época, mas comecei a perceber como aqueles hábitos realmente me davam uma vantagem. Os professores da escola comentavam sobre como eu estava preparado, os colegas perguntavam como eu sempre tinha anotações prontas. A resposta, Vitor não tolerava esforço medíocre. O verdadeiro confronto aconteceu durante as inscrições para a faculdade. Eu tinha na cabeça que iria para a State University, uma galera dos meus amigos de Westfield também estava indo para lá, e, honestamente, eu só queria algo familiar. Vitor não aceitou isso. Uma noite, ele entrou no meu quarto, deixou uma pilha de brochuras das universidades de Ivy League e das melhores escolas e disse, aplique-se a essas. Eu perdi a paciência. Por que você se importa para onde eu vou? State é uma boa escola. É a minha vida, não o seu projeto. Ele permaneceu calmo. Claro, seus amigos estão pensando em suas vidas sociais. Eu estou pensando no seu futuro. Você tem potencial. Não desperdice isso se escondendo na sua zona de conforto. Isso me irritou ainda mais, eu nunca pedi para ser seu projeto. Talvez eu só queira ser normal por uma vez. A resposta dele foi fria, mas afiada, e eu nunca pedi para ser seu guardião. No entanto, aqui estamos. Eu estou te dando oportunidades que seus pais nunca tiveram. De nada. Isso me calou, não porque ele estivesse errado, mas porque foi a primeira vez que ele admitiu o óbvio. Nenhum de nós pediu por esse arranjo, mas estávamos presos nele, do seu jeito, ele estava tentando me dar uma chance que meus pais nunca teriam dado. Mais tarde naquela noite, ele realmente se abriu, algo que quase nunca fazia. Ele me contou que meu pai tinha sido brilhante em matemática, mas nunca conseguiu entrar na faculdade porque seus pais não podiam pagar. Ele trabalhou em um posto de gasolina enquanto Vitor conseguiu a bolsa de estudos. Ele me ressentiu por anos. Vitor disse, sua mãe também era inteligente, mas as chances dela secaram. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Ouvir isso mudou as coisas. Não fez com que ele ficasse mais caloroso, mas explicou por que ele me empurrava tanto. Para ele, isso não era só sobre mim, era sobre quebrar um ciclo. Acabei aplicando para 7 escolas, só para provar que não tinha medo. Fui aceito em 5 e escolhi Northwestern, que tinha um bom equilíbrio entre prestígio e distância. Quando a carta de aceitação chegou, Vitor não sorriu nem comemorou. Ele apenas me entregou uma caneta e disse, assine. A matrícula está paga. Era assim que ele era, sem drama, sem sentimentalismo, apenas ação. E,
Por mais que eu quisesse rebelar, não podia negar, o jeito dele estava funcionando. Quando eu fiz as malas para a faculdade, não era mais o mesmo garoto que tinha entrado na mansão dele com uma mala. Eu estava mais afiado, mais confiante, talvez, um pouco mais parecido com ele do que eu queria admitir. A faculdade foi a primeira vez que eu senti que tinha espaço para respirar. Northwestern não foi fácil, mas comparado ao campo de treinamento que era a casa de Victor, quase parecia administrável. Eu sabia como acordar cedo, gerenciar meu tempo e me esforçar mais do que qualquer outra pessoa ao meu redor. Enquanto outros estudantes faltavam às aulas porque tinham ido a festas até tarde, eu estava lá, com a maleta na mão, já 5 passos à frente. Entrei em clubes, me coloquei em projetos de grupo e descobri que tinha talento para design e estratégia de marketing. As lições de Victor realmente valiam a pena. Eu sabia ler uma sala, descobrir quem estava blefando e usar o silêncio para fazer as pessoas preencherem lacunas. Isso fazia as apresentações parecerem negociações, e os professores perceberam. Victor não amoleceu muito enquanto eu estava fora, mas a distância mudou nosso relacionamento. As ligações ficaram menos formais, e às vezes, ele até fazia uma piada, geralmente sarcástica, como quando reclamei da comida do refeitório. Ele disse, bom, considere isso um treinamento para o mundo real, onde tudo vai ter gosto de papelão, se você estiver fazendo certo. Todo verão eu trabalhava na Hughes Home Collections. Victor não me jogava em tarefas fáceis, ele me rodava pelos departamentos, como se estivesse me testando, um verão, inventário, no próximo, negociações com fornecedores, depois, marketing. Quando me formei, eu conheci o negócio de dentro para fora. Após a formatura, voltei para a mansão, dessa vez não como uma criança perdida, mas como o novo diretor de marketing da empresa. Tivemos uma rotina, 2 homens independentes compartilhando a casa, às vezes jantando juntos, às vezes apenas nos passando com um aceno. Era confortável, ainda rigoroso, mas confortável. Nos próximos 6 anos, fui subindo, primeiro como assistente de diretor de marketing, depois comandando toda a área. Lançamos 2 novos formatos de lojas, refizemos contratos com fornecedores e criamos uma plataforma de e-commerce que realmente dava lucro. Quando eu tinha 27 anos, tudo mudou. Victor me chamou para conversar uma noite, de forma incomum, quieto, e soltou a palavra leucemia. Sem rodeios, sem suavidade, apenas os fatos, está avançada. O prognóstico não é bom. O tratamento vai comprar tempo, não vai curar. Isso me atingiu como um caminhão, mas Victor não estava buscando simpatia. Ele tratou isso como mais um problema de negócios. Todos nós morremos, ele disse, as únicas variáveis são quando e como usamos o tempo antes disso. A partir daí, nossos papéis se inverteram. Eu me tornei aquele que o mantinha no cronograma, medicações, consultas médicas, certificando-me de que ele se alimentava. Victor revirava os olhos sempre que eu lembrava, mas ele nunca lutou contra mim. Ele sabia que eu estava conduzindo as coisas do jeito dele, direto e disciplinado no trabalho. Aos poucos, ele foi me passando as rédeas, primeiro em projetos menores, depois na tomada de decisões completas. Ele não ficava por cima de mim, se eu errasse, ele apontava uma vez, de forma sarcástica, e depois me deixava corrigir. Os funcionários que antes me viam como a criança começaram a me procurar primeiro, porque Victor deixou claro que eu não era um substituto, eu era o futuro. A doença tirou um pouco da armadura dele, mas não completamente. Ele ainda soltava frases sarcásticas, mesmo conectado a soro, mas em momentos mais silenciosos, ele mostrava um lado que eu nunca tinha visto. Uma noite, quando o ajudei a se deitar, ele segurou meu pulso com uma força que me surpreendeu e disse, você foi o filho que eu nunca permiti ter. Esse foi o jeito de Victor de lançar uma bomba de sentimentalismo. Eu não sabia o que dizer. Apenas acenei com a cabeça, porque as palavras teriam soado falsas. 8 meses depois, ele se foi, tranquilo enquanto dormia. O funeral não foi grande, apenas associados de negócios, alguns parentes distantes e empregados que o respeitavam. Eu fiquei no cemitério, percebendo que o homem que meus pais sempre pintaram como frio e arrogante tinha sido o único que apareceu, o único que realmente me transformou em alguém que poderia se sustentar sozinho. A mansão parecia vazia sem seus comentários sarcásticos ecoando pelos corredores. Eu me pegava salvando artigos que achava que ele iria gostar ou mentalmente anotando como eu lhe contaria sobre uma nova estratégia, antes de me lembrar de que ele não estava mais lá. Mas, independentemente do luto, eu não deixei o negócio escorregar. Se Victor me ensinou uma coisa, foi que ação importa mais do que palavras. Então, eu o honrei mantendo a Hughes Home Collection forte,
conduzindo-a da maneira que ele me ensinou, afiado, disciplinado, sem meio esforço. Essa foi a minha vida por 3 semanas, silêncio nos negócios, o peso de uma casa vazia. Então, a carta do advogado chegou e a leitura do testamento foi agendada. Eu achei que seria só eu, talvez alguns parceiros de negócios, talvez uma ou duas ONGs que eu não conhecia. Meus pais estavam prestes a voltar para a minha vida. Semanas se passaram até que eu recebi a ligação de Thompson, o advogado de Victor. Sua voz estava calma, ensaiada, como se ele já tivesse feito aquele discurso 100 vezes. Eli, é hora de ler o testamento de Victor. Vou precisar de você no centro da cidade na próxima sexta-feira. Eu disse claro e desliguei. Não pensei muito sobre isso até que chegou a sexta-feira e eu entrei no lobby de mármore e vi 2 pessoas que eu não via há 15 anos. Eles não foram convidados. Viram o obituário de Victor e invadiram a leitura. Fizeram tanto barulho no lobby que Thompson os deixou sentar, só para registrar sua falta de legitimidade. Meus pais. Eles entraram como se pertenciam ali. Minha mãe usava um blazer que gritava Outlet Store e um colar de pérolas balançando como se estivesse fazendo teste para ser a vovó rica. Meu pai estava com um terno azul marinho apertado, a mandíbula cerrada, como se estivesse ali para fechar um negócio. Seus olhos se fixaram em mim e congelaram. Eli, minha mãe exclamou, olha você! Meu pai acenou com a cabeça, rígido, você cresceu. Sim, eu respondi, normal, acontece quando você alimenta um filho em vez de jogá-lo para fora com um saco de lixo. Ela piscou, desconfortável, mas nos levou até a sala de conferências de Thompson. Uma mesa grande, pastas legais empilhadas de forma organizada e Thompson à cabeceira, com seu terno impecável, ajustando os óculos, como se fosse desarmar uma bomba. Ele limpou a garganta, obrigado por virem. Estamos aqui para ler o último testamento e testamento de Victor Hugo. Minha mãe levantou a mão como se estivesse na escola. Antes de começar, somos os pais de Eli. Victor pode ter intervenido, mas obviamente a família tem direitos. Eu sorri. Ah, vocês lembram disso, de 15 anos atrás, ou foi só hoje? Thompson ignorou a provocação e abriu a pasta. Ele leu firme, sem enrolação. Victor Hugo deixa o seguinte para seu pupilo legal, Eli Parker, residência principal, avaliada em US$ 1 milhão, 8 milhões em poupança, 2 milhões, e 70% de participação na Hughes Home Collections, avaliada em aproximadamente US$ 45 milhões. As palavras pairaram no ar como fumaça. Eu recostei na cadeira, com os braços cruzados, enquanto meus pais permaneciam paralisados, piscando como se seus cérebros tivessem dado um curto-circuito. Finalmente, minha mãe conseguiu. Isso é tudo? Thompson assentiu. Correto. As instruções de Victor são claras. A herança passa completamente para Eli. Meu pai se lançou para frente na cadeira. Isso é um absurdo. Victor o manipulou. Deveríamos ao menos, ser co-gerentes. Eli é jovem. Ele precisa de orientação. Eu ri. Orientação? Vocês não poderiam me guiar até um ponto de ônibus. Thompson levantou as mãos. Eu entendo que as emoções estão à flor da pele, mas os desejos de Mr. Hughes são explícitos. Se quiserem contestar, podem. Eu os aviso, este documento é a prova de falhas. Minha mãe se inclinou, com falsas lágrimas começando a brilhar. Não estamos contestando, só queremos ajudar Eli. Querido, você sabe, esse tipo de papelada é confuso. Você não deveria ter que lidar com toda essa pressão sozinho. Deixe-nos cuidar disso, só até você se estabilizar. Eu a encarei. Vocês me expulsaram aos 13. Acho que consigo lidar com uma escritura de casa sem a supervisão de vocês. Meu pai rangeu os dentes, sussurrando, ingrato. Thompson, claramente cansado do circo, empilhou os papéis. Nos reuniremos novamente no final da semana para finalizar as assinaturas. Por hoje, vamos encerrar. E assim, a reunião acabou. Meus pais me seguiram para fora do prédio, praticamente correndo para manter o ritmo. Eli, espera, minha mãe chamou. Podemos conversar? Só um jantar, talvez? Por favor. Normalmente, eu teria dito para eles se afastarem, mas a curiosidade, e talvez um senso de humor insano, me fez acenar com a cabeça. Certo, um jantar hoje à noite. Nos encontramos em um restaurante italiano de preço médio perto de minha casa. Eles já estavam sentados quando cheguei, com os menus intocados e os rostos ensaiados. Minha mãe começou suavemente, nós cometemos erros.
Sabemos disso, mas você tem que entender, seu pai tinha problemas na época, questões com jogos, isso arruinou nossas finanças, e eu estava lidando com depressão. Não éramos nós mesmos. Eu mexi na água com o canudo, pensando, você não diz? Achei que expulsar seu filho fosse apenas uma nova tendência de paternidade. Eles riram nervosamente e então trocaram um olhar, e assim, o ato de simpatia se quebrou. Meu pai se inclinou. Precisamos de ajuda, Eli. As coisas não têm sido fáceis, estamos endividados, as contas médicas da sua mãe sozinha. Minha mãe o interrompeu, com a voz baixa e urgente. Se você puder nos dar 100 mil, só para nos estabilizarmos de novo. Eu soltei uma risada tão alta que o garçom olhou. 100 mil? Esse é o seu começo? Nem sequer um aquecimento, já direto para 6 dígitos. O rosto de meu pai ficou vermelho. Agora você tem milhões, não finja que isso é difícil. Eu me recostei na cadeira, com os braços abertos, aproveitando a performance. Correção, eu tenho milhões, vocês têm pasta e comida que ainda não pediram. A voz de minha mãe afiou, nós somos seus pais, merecemos consideração. Eu dei de ombros, vocês mereciam consideração há 15 anos. Não quiseram então. O silêncio se estendeu. O garçom finalmente veio para pegar os pedidos, a situação estava estranha como o inferno. Eu pedi lasanha, principalmente porque sabia que eles não podiam pagar nada além de desculpas. O jantar terminou rápido, e eles insistiram novamente pelo dinheiro. Eu disse para eles arrumarem empregos. Meu pai murmurou algo sobre filhos ingratos que destroem os legados familiares. Minha mãe secou os olhos com um guardanapo, como se estivesse fazendo teste para ganhar simpatia. Quando eu saí, me senti mais leve, não porque os vi novamente, mas porque finalmente soube com certeza que nada havia mudado. O mesmo direito, os mesmos jogos. A única diferença era que dessa vez eu estava no comando, e vê-los se contorcendo por um pedido de ajuda, honestamente, valia mais do que a herança em si. Uma semana depois, eu estava de volta ao escritório de Thompson. Dessa vez não era só eu e ele. Meus pais arrastaram o próprio advogado, um cara com um terno cinza amassado, que parecia ter se perdido a caminho do tribunal de trânsito. Eles entraram atrás dele, como se fossem realeza, com as costas eretas e sorrisos arrogantes nos rostos, como se estivessem dando a volta por cima, prontos para corrigir esse pequeno mal-entendido. Meu pai disse, deixando a maleta cair na mesa, como se fosse comprar o prédio. Mal-entendido, eu perguntei. Sim, deve ter escapado da mente de Vitor quando me criou por 15 anos, e vocês não. Minha mãe me deu aquele sorriso falso, o que costumava enganar professores, mas nunca a mim. Eli, querido, não estamos aqui para lutar contra você. Só não queremos que você se afogue em responsabilidades que não entende. Uma empresa que vale milhões, propriedades, ativos, isso não é uma caixa de brinquedos. Eu me recostei na cadeira. Você está certo, não é? Por isso, Vitor me treinou para essas coisas, enquanto vocês estavam ocupados fingindo que eu não existia. Thompson limpou a garganta e deslizou uma pasta sobre a mesa. Antes de continuar esta reunião, há algumas coisas que precisamos esclarecer para o registro. O advogado dos meus pais se empoleirou. Estamos prontos para contestar o testamento. Esses pais claramente foram cortados de forma injusta. Esse garoto, ele apontou para mim como se eu não estivesse na sala, foi manipulado. Eu sorri. Adoro quando me chamam de esse garoto. Me faz sentir como um gladiador prestes a esmagar alguém. Thompson nem piscou. Ele abriu a pasta e começou a apresentar as informações, página por página. Primeiro, ele não era apenas pupilo de Vitor. Aos 16 anos, Vitor o adotou legalmente. Aqui estão os documentos assinados, selados e aprovados pelo tribunal. A caneta do advogado congelou no ar. A mandíbula da minha mãe caiu de fato. O quê? Ela sibilou. Isso é impossível. Thompson empurrou os papéis mais perto. Não é impossível, é um fato legal. O que significa que, por lei, o senhor e a senhora Parker não têm direito a esta herança. O rosto do meu pai ficou vermelho. Nós somos os pais biológicos dele. Eu dei de ombros. Parabéns. Biologia faz de vocês doadores, não pais. Thompson continuou, calmo como sempre. Segundo, o Sr. Hughes previu isso. Ele contratou investigadores particulares.
Temos relatórios documentando as tentativas repetidas que ambos fizeram ao longo dos anos para extorquir dinheiro dele, incluindo registros de telefonemas, transferências bancárias, até e-mails. Ele bateu na pasta. Está tudo aqui, cada tentativa de espremer o que ele tinha. E agora, após sua morte, aqui estão vocês novamente. O advogado deles remexeu os papéis, como se quisesse se esconder embaixo da mesa. Thompson não tinha terminado. Terceiro, o Sr. Hughes deixou uma carta pessoal. Vou lê-la agora. Ele desenrolou uma página, limpou a garganta e começou. Eli, se eles aparecerem, eu te avisei que apareceriam. Eles não vão mudar. Eles vão voltar quando sentirem o cheiro de dinheiro. Não deixe que eles tirem o que você conquistou. Se tentarem, esta carta é seu escudo. Lembre-se, família não é quem te coloca no mundo, é quem aparece quando o mundo te abandona. A sala ficou em silêncio absoluto. Então, Thompson deu o golpe final. E, por último, a cláusula nuclear: se alguém contestar este testamento, todos os bens, casa, poupança, participação na empresa, serão automaticamente transferidos para a caridade, especificamente a Fundação de Câncer Infantil. Para ser claro, apenas as partes com direito legal podem acionar essa cláusula. Estranhos não podem. E o senhor e a senhora Parker não têm direito legal. Eu não consegui evitar, comecei a rir. Então, vá em frente, me processe. A única coisa que vocês vão ganhar é uma campanha de doações. Minha mãe bateu a mão na mesa. Isso é roubo. Vocês não podem roubar nosso filho e nossa herança. Eu ri, me inclinando para a frente. Engraçado, eu disse, porque da última vez que eu chequei, vocês já jogaram seu filho para fora. Agora, estão apenas bravos porque alguém melhor ocupou o lugar de vocês. Meu pai rosnou, você vai se arrepender disso. Eu me recostei, calmo como sempre, não vou. Mas vocês podem se arrepender de não investirem em um espelho. Isso fez minha mãe explodir, seu desgraçado. Depois de tudo que fizemos por você. Eu cortei. Como, por exemplo? A noite em que me jogaram na calçada? Ou os anos de silêncio? Isso sim é um verdadeiro conto de família. Eles tentaram gritar por cima de mim, lançando todo tipo de chantagem emocional. Nós somos sua verdadeira família. Você vai entender o que significa lealdade quando crescer. Victor te lavou o cérebro, mas foi patético. Eles pareciam crianças reclamando depois de serem pegas roubando biscoitos. O advogado tentou acalmá-los, mas eles estavam longe demais. Minha mãe me apontou como se estivesse convocando um raio. Você acha que é tão esperto, mas ainda é apenas uma criança. Você vai desmoronar sem a gente. Eu sorri. Eu venho desmoronando sem vocês a minha vida inteira. Adivinha, ainda estou de pé. Foi então que Thompson acenou, e 2 seguranças do prédio entraram. Isso é tudo, por favor, escoltem o senhor e a senhora Parker para fora. A expressão no rosto deles, quando os seguranças deram um passo à frente, foi impagável. Começaram a protestar, alegando que tinham o direito de estar ali, exigindo falar com alguém de nível mais alto, mas Thompson simplesmente fechou sua pasta e disse, reunião encerrada. Assistir meus pais sendo escoltados para fora daquela torre de vidro, gritando e se debatendo enquanto todos no lobby olhavam, foi o tipo de satisfação que o dinheiro não pode comprar. As vozes deles ecoavam pelos corredores de mármore enquanto gritavam sobre traição, lealdade e sangue, mas para todos os outros, eles pareciam apenas 2 lunáticos arrogantes. Eu fiquei ali, com as mãos nos bolsos, assistindo-os desaparecer pelas portas giratórias. Pela primeira vez em anos, eles não tinham poder sobre mim. Sem culpa, sem controle, sem dizer, apenas barulho desaparecendo no trânsito. E, caramba, que sensação boa! Os seguranças escoltaram meus pais para fora do escritório de Thompson como se fossem ladrões de loja que se recusavam a admitir que foram pegos. Mas eu sabia que não estava acabado. Pessoas como eles não processam um não. Eles tratam isso como tente de novo, mais alto. Eu não esperei. Dirigi direto para o tribunal e pedi uma ordem de restrição temporária. O juiz assinou isso naquela tarde. Um oficial de processo entregou os papéis para eles naquela noite, e eu enviei o número do caso para a polícia, para que estivesse registrado. Eu imaginei que teria pelo menos uma semana antes da próxima tentativa deles, mas eles nem me deram 48 horas. A câmera da entrada capturou o carro alugado deles se aproximando à noite, os faróis apagados, como se achassem que o modo stealth era grátis com a locadora.
Minha mãe estava vestida como se fosse para a igreja, meu pai como se fosse se oferecer como palestrante motivacional. Ambos caminharam até a minha garagem como se o lugar fosse deles. Quando a campainha tocou, não parou. Eles se encostaram nela como se estivessem reiniciando a casa. Eu abri a porta apenas o suficiente para bloquear a entrada. A ordem de restrição ainda está ativa. Vocês não podem estar aqui. Minha mãe sorriu com aquela doçura falsa que ela sempre usava com as pessoas de quem queria algo. Só queremos 5 minutos. Ótimo, eu disse. Levem isso para fora do portão, vocês têm 4 minutos e meio. Naturalmente, eles empurraram-me, como se eu fosse algum tipo de gerente de aluguel de propriedade. Meu pai analisou cada canto da entrada, como se estivesse fazendo uma lista mental para o Craigslist. Minha mãe arrastou a mão ao longo do corrimão, como se já estivesse planejando onde colocar os seus vasos. Este lugar, ela disse, olhando ao redor com sua voz de vendedor, era para ser para a família. Eu disse, só que não para o tipo de família que abandona o filho e volta 20 anos depois com um pedido de dinheiro. Isso quebrou o sorriso dela por um segundo, mas meu pai logo entrou na conversa, deixe de ser tão arrogante. Sem nós, você ainda seria nada. Você nos deve. Eu incline a cabeça em direção ao canto, onde a luz vermelha piscava. Diga mais alto para a câmera. Juízes adoram esse tipo de material. O rosto dele ficou vermelho, e minha mãe passou a usar o roteiro de culpa, falando sobre como foi difícil criar filhos, como eles sacrificaram tudo, como eu era ingrato. Meu pai tentou a tática de intimidação, peito estufado, queixo erguido, cuspindo palavras sobre respeito. Era como assistir a uma dupla de atores ruins, cada um esperando quem soaria mais delirante. Eu não me movi. Fiquei ali, encostado na parede, deixando-os drenar o script até perceberem que eu não iria interromper. Quando acabaram, eu apontei para a entrada. Acabou. Saiam ou chamarei a polícia para escoltá-los. Meu pai sorriu, chame-os. Vamos contar a eles que nosso filho trancou seus próprios pais para fora da casa dele. Perfeito, eu disse, já discando. Certifique-se de soletrar invasão de propriedade corretamente quando registrar a queixa. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava. Já sabiam sobre a ordem de restrição, já tinham toda a papelada registrada. Eles fizeram algumas perguntas por formalidade, mas a linguagem corporal era clara, estavam cansados de infratores repetidos desperdiçando tempo. Após uma breve conversa, o policial disse aos meus pais que eles tinham 60 segundos para sair ou iriam para o banco de trás. Minha mãe tentou mais um discurso de piedade, meu pai murmurou sobre mal-entendidos, mas não importava. Eles entraram no carro alugado e saíram, menores do que eu jamais os havia visto. Pela primeira vez, percebi que eles não eram poderosos nem assustadores. Eles eram apenas barulhentos. A casa parecia diferente depois que eles saíram. Não quieta de uma forma pesada, mas de uma maneira que significava que ninguém estava circulando para tomá-la. Era minha, o legado de Victor, e eu não iria deixar dois parasitas que aconteciam de compartilhar meu DNA destruírem isso. Não perdi tempo. Na manhã seguinte, me encontrei com o chefe de operações e o responsável pelas finanças. Cortamos a empresa como Victor teria feito. Sem frescuras, sem arrastar peso morto. Cortamos os produtos que não vendiam, corrigimos o sistema de envio que estava drenando dinheiro e reformulamos a loja online para não parecer que foi construída em uma conexão da UAP. Cortamos os gastos com anúncios que não estavam convertendo e dobramos onde estava funcionando. Em 2 meses, as vendas online dobraram. As lojas físicas finalmente moveram o estoque porque paramos de deixar as caixas apodrecerem no fundo. No final do trimestre, aprovamos 2 novos sites de expansão, os mesmos que Victor tinha marcado nas suas anotações anos atrás, mas dessa vez não era uma aposta. Era controlado, limpo e lucrativo. Os funcionários perceberam. No começo, me tratavam como o garoto que teve sorte porque o tio deixou uma empresa para ele, mas quando os problemas começaram a ser resolvidos antes de se transformarem em incêndios, quando os pagamentos chegaram no prazo e quando eu realmente estava lá, em vez de me esconder em algum escritório de canto, começaram a me trazer problemas reais antes que virassem incêndios. Foi assim que ganhei a confiança deles. Não com discursos, mas com trabalho. Eu continuei revisando as anotações de Victor. Havia uma caixa que eu ainda não tinha aberto até recentemente, um baú de madeira que ele mantinha trancado. Dentro estavam livros contábeis, cartas e uma pilha de envelopes, cada um rotulado com um ano. Seu jeito de me deixar migalhas de pão. O mais recente dizia, quando você estiver pronto.
Dentro, uma única folha de papel. Confie em si mesmo, não espere permissão. Construa melhor do que eu fiz. Curto, direto ao ponto, como ele era. Eu ainda mantinha as câmeras funcionando. Talvez meus pais tentassem de novo, talvez não. O direito deles não morre, apenas se esconde até pensar que você está cansado. Mas eu não estava cansado. Cada vez que eu passava pelo terreno com nossa nova loja em construção, cada vez que um balanço mostrava números positivos em vez de vermelhos, cada vez que eu trancava a casa sabendo que ela estava segura, era como mais um prego no caixão do controle deles. Eles tiveram sua chance quando eu era criança, a jogaram fora. Vitor a pegou e transformou em algo. E agora, era minha responsabilidade não manter isso vivo, mas fazê-lo prosperar. Isso era o que me mantinha seguindo em frente. A última vez que vi meus pais foi em uma filmagem borrada da câmera do portão. Eles passaram devagar, com os vidros abaixados, olhando como turistas que não podiam pagar pelo ingresso. Não pararam, não tocaram a campainha, apenas olharam. Provavelmente perceberam que a única maneira de ver o interior novamente seria através da gravação de segurança. Eu não acenei, nem sequer saí de casa. Apenas deixei a câmera gravar enquanto eles se afastavam, menores e menores, até desaparecerem. Vitor uma vez me disse, algumas pessoas crescem quando perdem poder, outras encolhem. Seus pais, eles vão encolher você. Você precisa crescer. Eu não entendi isso na época, agora entendo. E, estando na sala, com nossos números trimestrais na tela, ouvindo os funcionários rindo no corredor, assistindo as equipes de construção quebrarem o terreno para novas lojas, eu sabia que tinha algo que nunca poderia ser tirado de mim. Eu tinha superado os obstáculos, construído algo sólido e, finalmente, estava vivendo a vida que sempre deveria ter tido. Não era mais o garoto que meus pais queriam que fosse, nem o projeto de ninguém. Eu estava no controle agora, e, ao olhar para o futuro, sabia que não estava apenas mantendo o legado de Vitor vivo, eu estava fazendo ele crescer, florescer de uma forma que ninguém, nem mesmo meus pais, jamais imaginariam. E isso, para mim, era mais do que suficiente. Em um churrasco de família ela riu bem alto para que todos pudessem ouvir. Se algum dia nós nos casarmos, ele terá sorte se eu não traí-lo. Eu fiquei em silêncio, mas naquela noite, meu tio me chamou de lado, e o que ele me disse mudou tudo. Certo, Reddit, essa história aconteceu há cerca de 8 meses, e finalmente estou pronto para compartilhá-la. Ainda não consigo acreditar em como tudo aconteceu. Prepare-se, porque essa será uma jornada selvagem que vai fazer você questionar tudo o que você acha que sabe sobre relacionamentos. Primeiro, um pouco de contexto para que você entenda a história toda. Eu, 31 anos, homem, gerente de operações de uma grande empresa de logística aqui em Phoenix. Eu ganho cerca de $165.000 de base, mais bônus. Comprei minha casa à vista, paguei em dinheiro depois de investir de maneira inteligente com uma herança. Dirijo um BMW quitado. Basicamente, estou indo bem para mim. Não estou tentando me gabar, mas é importante para a história. Trabalhei duro para chegar até aqui. Cresci pobre, com cupons de alimentos e avisos de despejo. Minha mãe me criou sozinha, junto com minha irmã, depois que meu pai abandonou a gente quando eu tinha 8 anos. Passei minha adolescência trabalhando em empregos de meio período e estudando bastante para conseguir bolsas de estudo. Me formei na faculdade sem dívidas, com um diploma de administração. Cada dólar que ganho, cada coisa boa que tenho, conquistei com suor e lágrimas. 2 anos atrás, conheci Brittany, 26 anos, em um bar na cobertura do centro da cidade. Ela era absolutamente deslumbrante, como modelo do Instagram, loira de cabelo longo, corpo perfeito, sabia se vestir. Ela estava com algumas amigas comemorando algo e eu estava com meus colegas de trabalho depois de fechar um contrato importante. Ela começou a conversar comigo e, sinceramente, eu fiquei surpreso. Mulheres como ela geralmente não olham 2 vezes para caras como eu. Quero dizer, não sou feio, mas também não sou exatamente um modelo. Sou de altura média, magro, passo a maior parte do meu tempo em planilhas e reuniões de logística, mas ela parecia realmente interessada. Perguntava sobre o meu trabalho, ria das minhas piadas, me deu seu número sem eu sequer pedir. Primeira bandeira vermelha que eu ignorei completamente. Começamos a namorar e, sinceramente, foi incrível no começo. Ela era divertida, espontânea, sempre queria tentar novos restaurantes ou ir a eventos legais. Ela trouxe emoção para minha vida, que era bastante rotineira. Eu trabalho muito e não tenho uma vida social muito ativa, então ter alguém que me empurrava para sair mais foi ótimo.
Ela se mudou para minha casa depois de cerca de 6 meses. Outra bandeira vermelha que eu deveria ter percebido. Ela nunca ofereceu para pagar aluguel, contas ou qualquer coisa. Sempre assumia que eu iria cobrir tudo. Quando mencionei dividir os custos, ela fez uma cara de desdém e disse: "Mas, querido, você ganha muito mais do que eu, não parece justo." Ela trabalhava meio período em uma loja de roupas, ganhando talvez $15 por hora. Alegava que estava perseguindo sua paixão por design de moda, mas eu nunca a vi realmente criar nada. Passava o dia inteiro fazendo compras, fazendo as unhas e postando histórias no Instagram sobre seus copos de café. Os gastos começaram aos poucos. Primeiro foi pedir dinheiro emprestado para combustível ou supermercado, depois foram coisas maiores. Ela precisava de um laptop novo para o trabalho de design, $2.800. O carro dela precisava de reparos, $1.500. Ela tinha que ter uma bolsa de grife para uma entrevista de emprego, $800. Sempre prometia me pagar de volta, mas nunca o fez. Eu não me importava no começo porque eu realmente me importava com ela e o dinheiro não estava apertado para mim. Além disso, o relacionamento era incrível e ela me fazia sentir o cara mais legal do mundo. Ela se gabava para as amigas sobre o meu trabalho, mostrava os jantares caros que eu a levava, postava fotos dos presentes caros que eu comprava para ela. Olhando agora, percebo que eu não era o namorado dela, eu era o caixa eletrônico pessoal com benefícios. Minha família faz um grande churrasco anual todo fim de semana do dia do trabalho na fazenda do meu tio Rick, nos arredores da cidade. É um grande evento, 3 gerações, provavelmente mais de 40 pessoas, um enorme defumador funcionando o dia todo, crianças por todo lado, tudo. O tio Rick é irmão da minha mãe, ex-fuzileiro naval aposentado, que comprou essa propriedade de 20 acres depois que se aposentou. Um bom homem, não fala muito, mas quando fala, você escuta. Brittany já tinha ido ao churrasco no ano passado e encantou todo mundo, era ótimo em socializar, contando histórias e fazendo todo mundo rir. Minha família adorou a energia dela. Minha mãe, especialmente, estava sempre perguntando quando eu iria pedir ela em casamento, dizendo como nós éramos perfeitos juntos. Este ano, no entanto, parecia diferente. Brittany estava sendo especialmente exigente ultimamente. Na semana antes do churrasco, ela gastou $400 em uma roupa nova para causar uma boa impressão na minha família, depois ela precisou de $200 para cabelo e maquiagem. Quando eu apontei que ela já tinha causado uma boa impressão no ano passado, ela revirou os olhos e disse: "Jake, você tem que manter essas coisas. Sua família tem dinheiro, eles notam os detalhes, o que era bobagem, porque minha família é em sua maioria de classe média, pessoas trabalhadoras, mas tudo bem." Na manhã do churrasco, ela estava de mau humor, sempre checando o telefone e rindo das mensagens. Quando perguntei com quem ela estava conversando, ela ficou na defensiva e disse: "Só com as meninas, planejando algo divertido para o próximo fim de semana." Isso deveria ter sido a bandeira vermelha número 50. Chegamos à casa do tio Rick por volta do meio-dia e tudo parecia normal. Brittany estava encantadora como sempre, ajudando minha tia com os preparativos, brincando com meus primos pequenos, socializando. Eu estava encarregado do defumador com meu pai e meu tio, garantindo que o peito de boi e as costelas estavam no ponto. Por volta das 2 da tarde, as pessoas estavam mais relaxadas e as conversas fluíam. Brittany estava no fundo da varanda com minhas primas, falando sobre algum drama de reality show. A conversa virou sobre relacionamentos e noivados. Minha prima Emma tinha ficado noiva alguns meses antes. Foi então que Emma fez a pergunta que mudou tudo: "Então, Brittany, quando Jake vai colocar um anel nisso?" Brittany deu uma risada alta, falsa, que fez todo mundo olhar. "Ah, querido, eu não estou com pressa. O Jake é doce e tal, mas ele não é exatamente material de marido, se é que você me entende." A varanda ficou quieta. Você podia ouvir uma agulha cair. Ele é mais como as rodinhas de treino. Ela continuou ficando mais animada. Boa prática para quando eu encontrar alguém que realmente esteja indo a algum lugar na vida. Quero dizer, ele ganha um dinheiro decente agora, mas não tem ambição nenhuma. Vai continuar fazendo o mesmo trabalho chato para sempre, enquanto eu quero viver um pouco, sabe? Eu estava a uns 5 metros de distância e ouvi cada palavra. As pinças de churrasco na minha mão pareciam pesar 100 quilos, mas ela não havia terminado. Além disso, entre você e eu, ela baixou a voz, mas não o suficiente. A situação no quarto é bem básica, tipo, posição missionária, básica. Eu preciso de um homem de verdade, que saiba como lidar com uma mulher como eu.
Minha prima Emma parecia mortificada, algumas outras mulheres pareciam desconfortáveis e tentaram mudar de assunto, mas Brittany estava a mil agora. Provavelmente tinha se empolgado com a atenção. Não me entenda mal, não estou reclamando. Ele paga por tudo, nunca questiona onde eu vou ou o que eu gasto. É como ter um sugar daddy sem a parte nojenta de ser um cara velho, mas a longo prazo, por favor, eu tenho 26 anos e pareço assim. Ela fez um gesto para si mesma. Eu posso fazer bem melhor. Foi quando o tio Rick apareceu ao meu lado. O cara se move como um fantasma quando quer. Você ouviu tudo isso? Ele perguntou baixinho. Eu só acenei com a cabeça, não conseguia confiar na minha voz naquele momento. Bom, agora você sabe com o que está lidando. A pergunta é, o que você vai fazer a respeito? O tio Rick e eu saímos da festa e caminhamos em direção ao lago na propriedade dele, onde não poderíamos ser ouvidos. Eu ainda estava segurando aquelas malditas pinças de churrasco, com as mãos tremendo de raiva. Eu quero ir até lá e dispensá-la bem na frente de todo mundo, eu disse a ele. Não, Rick disse calmamente. Isso é o que ela esperaria, drama, lágrimas, uma grande cena onde ela se faz de vítima. Daí, em 2 semanas, ela vai contar para todo mundo como você não conseguiu lidar com ela e mostrou suas verdadeiras cores. Ele se sentou na cadeira velha de pesca dele e fez um gesto para eu me sentar no cooler ao lado dele. Você sabe qual é o seu problema, Jake? Você é bom demais. Você vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas estão te mostrando o pior. Essa garota acabou de dizer para toda a sua família que você é o caixa eletrônico pessoal dela e uma decepção na cama. E eu aposto que você está aí sentado fazendo desculpas para ela na sua cabeça agora. Ele estava certo. Parte de mim estava pensando, talvez ela não tenha dito isso de verdade, talvez eu tenha entendido errado. Deixe-me te contar algo sobre pessoas como ela, continuou o Rick. Elas não respeitam bondade, elas veem isso como fraqueza. Elas vão pegar e pegar até não sobrar mais nada e depois partir para o próximo idiota. E, agora, você é o idiota dela. Então, o que eu faço? Você fica esperto. Você documenta tudo. Você se protege legalmente e financeiramente. E depois você mostra a ela o que acontece quando você confunde bondade com fraqueza. Rick passou por um divórcio feio, há uns 10 anos. A ex-mulher dele tentou tirar tudo dele, alegando que ele era abusivo, virou os próprios filhos contra ele por um tempo. Ele aprendeu da maneira mais difícil como as pessoas podem ser sujas quando o dinheiro está envolvido. Primeira coisa na segunda-feira de manhã, você liga para o seu banco e abre uma nova conta. Não feche a antiga, só pare de colocar dinheiro nela. Mantenha o suficiente para cobrir as contas, mas mova sua reserva principal para um lugar onde ela não possa acessar. Eu percebi que ela tinha as informações do meu cartão de débito porque eu tinha dado para ela para emergências. Ela estava usando regularmente para essas emergências, que sempre pareciam envolver a Sephora ou cafés de grife. Segundo, você começa a documentar tudo. Cada conversa, cada gasto, toda vez que ela mostrar suas verdadeiras cores. Mantenha registros, prints de tela. Se ela mandar mensagens malucas, você vai precisar de provas mais tarde. Provas para quê? Para quando ela tentar destruir você, o que ela vai fazer? Meninas assim não desaparecem quietinhas quando o trem de dinheiro para. Elas brigam sujas. Ficamos lá por um tempo, observando a água. Eu podia ouvir a festa continuar atrás de nós, risadas e música como se nada tivesse acontecido. Brittany provavelmente ainda estava no centro das atenções, falando sobre qualquer bobagem dramática que estivesse em sua mente. Tem mais uma coisa, disse Rick. Algo que você precisa entender sobre essa situação. Ele puxou o celular e me mostrou a página de Instagram de Brittany. Eu não sigo ela, mas minha filha segue. Olha isso. Ele rolou até uma postagem de 2 dias atrás. Era Brittany em um restaurante chique no centro, toda arrumada, sentada em frente a um cara que eu não reconheci. A legenda dizia, jantar incrível no Le Bernardin com esse homem incrível. A vida é cheia de surpresas. Vivendo minha melhor vida. Abençoada. Meu estômago afundou. Le Bernardin era caríssimo, tipo $300 por pessoa. Ela me disse que estava tendo uma noite com as amigas naquela noite. Tem mais, disse Rick, rolando para mais fotos do último mês. Eu não a tinha visto em bares caros, hotéis chiques, sempre com caras diferentes, roupas de grife que eu sabia que ela não podia pagar com o salário da boutique. Legendas sobre encontros incríveis e sendo tratada como uma rainha.
Ela estava jogando o jogo. Sobrinho, você não é o namorado dela. Você é a base dela, a opção segura para a qual ela volta entre as aventuras. Tudo fez sentido de repente. As noites tardias que ela dizia que eram eventos de trabalho, as roupas novas e joias que apareciam sem explicação. A maneira como ela estava sempre no telefone, mandando mensagens e rindo, as mudanças de humor estranhas. Eu não estava sendo apenas usado financeiramente, estava sendo manipulado completamente. Eu quero destruí-la, eu disse, e eu estava falando sério. Bom, mas você faz isso de forma inteligente, faz isso legalmente, e faz isso de maneira que te proteja de qualquer reação negativa. Na segunda-feira de manhã, eu abri uma conta corrente em um banco completamente diferente, transferi $125.000 da minha conta principal, deixando o suficiente apenas para cobrir as contas e fazer tudo parecer normal. Configurei o depósito direto para meu salário ir para a nova conta, começando com o próximo pagamento. Me senti bem sabendo que ela não poderia mais gastar meu dinheiro com lates caros e besteiras de grife. A parte de documentar foi mais fácil do que eu esperava, porque Brittany era absolutamente péssima em cobrir suas pistas, tipo, vergonhosamente ruim. As postagens dela no Instagram eram um tesouro de provas. Eu tirei prints de tudo, jantares chiques, roupas caras, fotos com outros caras. Comecei a perceber padrões também. Ela postava sobre encontros incríveis toda terça e quinta-feira, que supostamente eram os dias mais longos de trabalho dela na boutique, chamada A Boutique. Uma quinta-feira à tarde, por volta das 2 da tarde, fingindo ser um cliente procurando por ela. Ah, Brittany, ela só trabalha nos fins de semana aqui, disse a menina que me atendeu. Ela é meio período, só nos fins de semana, desde uns 6 meses atrás. Então ela estava mentindo sobre o horário de trabalho dela há meio ano. Terças e quintas não eram dias de trabalho, eram dias de encontro. Os hábitos de mensagem dela também eram desleixados. Ela sempre deixava o telefone virado para baixo quando eu estava por perto, mas deixava ele desatendido quando estava no banho ou fazendo maquiagem. Comecei a tirar fotos das notificações das mensagens quando apareciam. Não vejo a hora de te ver hoje à noite, papai, de um contato listado como Tyler Investment Banking. Obrigado pela pulseira Cartier. Você realmente sabe como tratar uma garota direito. Para alguém chamado David Teslagai, a noite de ontem foi incrível. Quando podemos fazer de novo? Para Brad Real Estate. Ela literalmente tinha esses caras listados pelas profissões, como se estivesse dirigindo algum tipo de operação de sugar baby. A prova mais condenatória veio do laptop dela. Ela nunca saía de nada e tinha todas as senhas salvas. Achei a conta de e-mail secreta dela, onde ela estava basicamente coordenando vários relacionamentos. E-mails para Tyler falando sobre o quanto ela amava homens bem-sucedidos e ambiciosos e o quanto estava cansada de namorar meninos em vez de homens. Mensagens para David sobre como ela merecia luxo e emoção e não via a hora de melhorar seu estilo de vida. Mas o pior foi um e-mail para sua amiga Madison que detalhava toda a sua estratégia. Jake é tão otário, kkk. Ele paga tudo e nunca faz perguntas. Eu basicamente estou vivendo de graça enquanto procuro alguém melhor. Achei alguns bons prospectos no Seeking Arrangement, caras com dinheiro de verdade que sabem como tratar uma mulher. Só preciso ter cuidado para não ser pega antes de estar pronta para trocar por algo melhor. O plano é enrolar o Jake até encontrar alguém com riqueza real, depois dispensá-lo e pegar o que eu puder no término. Ele é tão ingênuo que provavelmente vai me deixar ficar com metade das coisas dele só para evitar drama. Ler isso me fez passar mal fisicamente. 2 anos da minha vida, dezenas de milhares de dólares, amor e cuidados genuínos, tudo apenas parte da estratégia dela para encontrar uma carteira maior. Mas eu mantive a calma, segui o conselho do tio Rick e continuei documentando tudo. O abuso financeiro foi extenso. Revisei os extratos do meu cartão de crédito e os registros bancários do ano passado. Ela havia gastado mais de $40.000 do meu dinheiro em roupas, joias, tratamentos de spa, jantares caros, provavelmente com outros caras, e outras coisas aleatórias. Nunca contribuiu com um centavo para aluguel, contas, supermercado ou qualquer outra despesa real de vida. Enquanto isso, ela estava guardando pouco dinheiro que ganhava. Descobri que ela tinha uma conta poupança separada com cerca de $8.000, dinheiro que ela estava economizando enquanto gastava o meu em tudo. 2 semanas depois do início da minha investigação, a nova conta bancária começou a dar resultado. Recebi uma mensagem dela enquanto estava no trabalho. Amor, seu cartão foi recusado na Nordstrom. Você pode ligar para o banco? Estou tentando comprar algo para minha entrevista amanhã. Que entrevista? Ela não mencionou nenhuma entrevista.
Respondi, estranho, vou ligar para eles. Que entrevista? Ah, só uma possível vaga como consultora freelance de moda. Provavelmente nada demais, mas quero parecer profissional, sabe? Outra mentira. Verifiquei o e-mail dela mais tarde e descobri a verdade. Ela estava fazendo uma entrevista para ser assistente pessoal de compras de alguém, basicamente uma posição de sugar baby que ela encontrou online. A entrevista seria no apartamento de um cara naquela noite. Ela tentou usar meu cartão novamente para um jantar de $300. Quando foi recusado, ela voltou para casa frustrada. Seu banco está sendo tão estranho ultimamente, ela reclamou. O cartão está sendo recusado sem razão. Isso é estranho, eu disse, fazendo-me de bobo. Vou ligar para eles amanhã, deve ser algum problema de segurança. Ela estava começando a entrar em pânico, porque seu estilo de vida dependia completamente do meu dinheiro. Na semana seguinte, eu assisti ela se esforçar para manter as aparências enquanto seu acesso aos fundos secava. Ela começou a me pedir dinheiro, só até o problema do cartão ser resolvido. Eu dei pequenas quantias, o suficiente para que ela não ficasse muito desconfiada. Enquanto isso, ela claramente tentava acelerar seu cronograma com outros caras. As postagens no Instagram ficaram mais frequentes e mais desesperadas, fotos em lugares caros com legendas como "Quando um homem de verdade sabe como te tratar direito" e algumas pessoas entendem luxo e outras não. Claros ataques a mim enquanto ela fazia audições para o próximo idiota. Mas aqui está a coisa sobre as caçadoras de ouro, elas são caras de manter. Esses caras com quem ela estava saindo esperavam que ela parecesse perfeita, se vestisse de maneira cara, estivesse disponível para encontros sofisticados, tudo isso sem o meu dinheiro subsidiando seu estilo de vida. Ela não conseguia mais manter a imagem que atraía homens ricos em primeiro lugar. Foi lindo ver tudo desmoronar. O ponto de ruptura veio 3 semanas depois do churrasco. Ela chegou em casa frustrada depois de mais uma entrevista de emprego que claramente não tinha ido bem. Eu preciso de $2.000, ela anunciou. Tem um evento de networking na próxima semana e eu preciso de um vestido adequado e todos os acessórios. É uma oportunidade enorme, $2.000. Eu perguntei por um único conjunto. Jake, você não entende, essas são pessoas importantes. Eu não posso aparecer parecendo que compro no Target. Eu fiz de conta que estava pensando sobre isso. Isso é muito dinheiro, Brit. Talvez devêssemos conversar sobre orçamento. E sobre orçamento, ela explodiu. Você está falando sério agora? Estou tentando construir uma carreira e você quer falar sobre orçamento? Você ganha uns $200.000 por ano e está preocupado com $2.000? E lá estava, a máscara caindo. Nada de rotina de namorada doce. Eu trabalho duro para contribuir para esse relacionamento, ela continuou. Eu faço dessa casa um lar. Eu apoio sua vida social sem graça. Eu aguento sua família e seus amigos nerds. O mínimo que você pode fazer é investir no meu futuro. Como exatamente você contribui? Eu perguntei calmamente. Pergunta errada, aparentemente. Como eu contribuo? Você está brincando comigo? Eu poderia estar com qualquer cara que eu quisesse, Jake. Qualquer um. Mas eu escolho estar aqui com você, mesmo sabendo que você não é exatamente um prêmio. Eu trago beleza e emoção para sua vida patética. Sem mim, você seria só um nerd solitário jogando videogame todas as noites. E aí estava a verdade, finalmente. Você está certo, eu disse. Acho que precisamos ter uma conversa séria sobre o nosso relacionamento. Ela deve ter ouvido algo no meu tom, porque a expressão dela mudou. O que você quer dizer? Quero dizer que é hora de pararmos de fingir. Esperei até o final de semana para a grande conversa, me certifiquei de que tinha tudo pronto, todas as capturas de tela, registros financeiros, cópias impressas dos e-mails dela, tudo. Preparei meu laptop na sala de estar, com tudo organizado em pastas. Na manhã de sábado, ela dormiu até o meio-dia, como de costume. Quando finalmente desceu, eu estava sentado na mesa da cozinha com café e meu laptop. Bom dia, amor, ela disse, ainda grogue. O que você está fazendo? Só passando por alguns arquivos antigos, eu disse. Na verdade, estou feliz que você acordou, precisamos conversar. Algo no meu tom fez ela prestar atenção. Ela se serviu de café e se sentou na frente de mim. Isso soa sério, ela disse, tentando manter o clima leve. É. Eu estive pensando sobre o nosso relacionamento, sobre o que você disse no churrasco. O rosto dela ficou pálido.
Jake, eu não quis dizer nada daquilo. Eu só estava tentando parecer legal na frente das meninas. Você sabe como é. Na verdade, eu acho que você quis dizer cada palavra. De fato, acho que foi a coisa mais honesta que você já disse desde que nos conhecemos. Eu abri meu laptop e virei para ela. A primeira captura de tela foi a postagem dela no Instagram no Le Bernardin com um homem misterioso. Quer explicar isso? Ela olhou para a tela por um longo momento. Eu podia praticamente ver as rodas girando enquanto ela tentava pensar em qual história contar. Isso é só um amigo, um contato de trabalho. Estávamos discutindo possíveis oportunidades no Le Bernardin, tipo, um jantar de $600 para dois. Ele insistiu em um lugar chique. Era sobre negócios? Interessante. Eu cliquei para a próxima captura de tela, a mensagem dela para Tyler Investment Banking sobre como ela não via a hora de ver ele naquela noite. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Onde você conseguiu isso? As notificações do seu telefone. Você realmente deveria ser mais cuidadosa em deixá-lo por aí. Cliquei para a próxima. O e-mail para Madison sobre como ela estava me enrolando enquanto procurava alguém melhor. Jake, eu posso explicar. Não precisa. Está tudo bem claro. Eu passei por mais algumas capturas de tela, saindo com vários caras, pegando o dinheiro deles, mentindo sobre o trabalho, planejando trocar por alguém mais rico. Ela ficou quieta por um minuto e então tentou uma abordagem diferente. Ok, tudo bem. Sim, eu saí em alguns encontros, mas a gente nunca falou sobre ser exclusivo. E sim, talvez eu tenha aceitado alguns presentes, mas isso não significa que aconteceu algo sério. Brittany, você está morando na minha casa de graça há mais de um ano. Você tem o meu cartão de crédito. A gente fala sobre casamento e planos para o futuro. O que exatamente você pensou que esse relacionamento era? Eu pensei que fosse algo casual, divertido. Eu não sabia que você estava levando tudo tão a sério. O gaslighting foi incrível. Ela agia como se eu fosse louco por achar que estávamos em um relacionamento de verdade. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, fechando o laptop. Você vai fazer as malas e se mudar hoje. O que, Jake? Vamos lá, a gente pode resolver isso. Eu cometi alguns erros, mas você não cometeu erros. Você passou 2 anos aplicando um golpe. Usou meu dinheiro enquanto procurava alguém melhor. Isso não tem conserto. Ela começou a chorar. As lágrimas pareciam reais, mas eu não confiava mais em nada dela. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Eu sei que errei, mas posso mudar. Nós somos bons juntos. Nós nunca fomos juntos. Eu estava em um relacionamento, você estava administrando um negócio. Isso não é justo, eu me importo com você. Você se importa com a minha conta bancária. Tem uma diferença. As lágrimas pararam rapidamente quando ela percebeu que não estavam funcionando. A expressão dela ficou dura. Tá bom, você quer ser um idiota mesquinho sobre isso. Eu quero metade de tudo. Eu estou morando aqui há um ano, contribuindo para essa casa. Contribuindo com o que exatamente? Você não pagou uma única conta. Eu tenho dado apoio emocional, mantido a casa. Você quer dizer, gastando meu dinheiro e saindo com outros caras? Nós nunca fomos casados. Você não pode simplesmente me expulsar sem nada. Na verdade, eu posso. Essa é minha casa, meu nome está na escritura. Você não tem nenhum direito legal sobre nada aqui. Foi aí que ela realmente perdeu o controle. Seu perdedor, você acha que é tão esperto, mas é só um garotinho patético tentando ser adulto. Eu perdi 2 anos da minha vida com você, quando eu poderia estar com homens de verdade. Lá estava a verdadeira Brittany. Se você quer real, aqui está o real. Você é medíocre de todas as formas possíveis. Emprego medíocre, aparência medíocre, medíocre na cama, vida medíocre. Eu me acomodei com você porque senti pena de você. Se eu sou tão medíocre, você deveria estar radiante por ter se livrado de mim. Eu poderia te destruir, sabia? Eu tenho sujeira sobre você. Eu poderia fazer sua vida um inferno. Que sujeira? Que eu pago minhas contas e não traio minha namorada. Ela estava desesperada agora, tentando qualquer coisa Ly Li Kim Kim Swat. As pessoas no seu trabalho me conhecem. Eu poderia contar para elas o quão controladora você é, como você monitorou meu telefone e invadiu minha privacidade.
Vá em frente, mostre essas capturas de tela para elas enquanto está nisso. Eu me levantei e abri a porta da frente. Suas coisas estarão embaladas esperando na varanda até às 6 da tarde. Depois disso, qualquer coisa que ficar para trás será doada. Você não pode fazer isso. Eu preciso de tempo para encontrar um lugar. Deveria ter pensado nisso antes de planejar trocar por algo melhor. Ela subiu correndo para o andar de cima, gritando sobre contratar um advogado e como eu iria me arrepender disso. Eu comecei a embalar as coisas dela imediatamente, não queria que ela ficasse na minha casa mais do que o necessário. À noite, tudo estava pronto, suas roupas, maquiagem, bolsas de grife, todas compradas com o meu dinheiro, aquelas almofadas decorativas estranhas que ela insistiu em comprar, tudo em caixas na varanda. Ela apareceu por volta das 7 da noite com Madison e outra amiga para pegar tudo. Eu observei pela janela enquanto elas carregavam a vida dela no Honda Civic de Madison. Brittany continuava olhando para casa, como se estivesse esperando que eu saísse e a impedisse. Quando eu não fiz, ela marchou até a porta e começou a bater nela. Isso não acabou, Jake. Você acha que pode me usar e me jogar fora? Eu vou garantir que todo mundo saiba que tipo de pessoa você realmente é. Eu abri a porta, só o suficiente para lhe entregar a chave da minha casa, a que eu tinha dado a ela meses atrás. Obrigado por devolver minha propriedade, eu disse e fechei a porta novamente. As primeiras semanas depois que Brittany se mudou foram, honestamente, incríveis. A casa parecia diferente, mais leve, de alguma forma. Não havia mais drama, não mais andar em cima de ovos, não mais cobranças inesperadas de $500 no meu cartão de crédito para itens essenciais, mas Brittany não tinha terminado de tentar tornar minha vida miserável. Começou com uma campanha nas redes sociais. Ela foi ao extremo no Instagram e no Facebook, postando longos desabafos sobre abuso narcisista e como eu a controlava financeiramente e a manipulava. Ela se fez de vítima pobre, que escapou de uma situação terrível. As postagens receberam muita simpatia de pessoas que não sabiam a história real. Então ela começou a contatar meus colegas de trabalho, encontrou os perfis deles no LinkedIn e enviou mensagens sobre como eu era um monstro controlador. Meu chefe me chamou para o escritório numa tarde de sexta-feira. Eu achei que estava prestes a ser demitido. Jake, eu recebi um e-mail muito perturbador ontem de alguém dizendo que era sua ex-namorada. Ela está fazendo acusações sérias sobre o seu caráter. Eu mostrei para ele algumas das capturas de tela, os e-mails sobre como ela me enrolava, as postagens no Instagram com outros caras, as mensagens sobre encontrar alguém com dinheiro de verdade. Bem, ela escolheu o alvo errado. Eu trabalho com você há 3 anos. Eu sei que tipo de pessoa você é. Mas Jake, isso pode escalar. Você precisa se proteger legalmente. Eu consultei um profissional jurídico sobre entrar com um processo de assédio. O conselho foi enviar para Brittany uma carta formal de cessação e desistência, deixando claro que qualquer contato futuro comigo, minha família ou meu empregador resultaria em ação legal. Isso parecia ter acalmado as coisas por algumas semanas. Então eu descobri o que ela realmente estava fazendo. Madison entrou em contato comigo pelo Instagram. Ei Jake, sei que isso é estranho, mas achei que você deveria saber o que tem acontecido com a Brittany. Ela tem contado para todo mundo que você foi abusivo, mas eu estive por perto o suficiente para saber que isso é mentira. Ela está em sérios problemas agora, e acho que é o karma alcançando ela. Aconteceu que Brittany estava realmente aplicando golpes nos outros alvos dela enquanto me usava como base. Ela convenceu um cara, David, a investir no seu negócio de design de moda e fez ele transferir $15.000 para sua conta para custos de startup e estoque. Obviamente, não havia negócio algum. Depois, tem o Tyler, o cara de banco de investimentos. Ela pegou o cartão de crédito dele para uma emergência familiar e fez $8.000 de gastos antes que ele cancelasse. E o Brad, o cara do mercado imobiliário, ela fez ele pagar por uma viagem de negócios para Nova York para um desfile de moda que não existia. Ele comprou passagens de avião, hotel, deu dinheiro para ela gastar, tudo. Ela só foi fazer compras por um fim de semana e voltou. Os golpes estavam ficando mais sofisticados também. Ela começou a criar sites falsos e documentos de negócios para apoiar suas histórias, montou uma empresa de moda falsa com materiais de marketing profissionais. O problema é que esses caras se conheciam todos através de conexões de negócios. Quando começaram a comparar notas, perceberam que todos haviam sido enganados pela mesma garota. David fez uma denúncia por fraude, Tyler estava buscando acusações de roubo, Brad estava processando ela civilmente pelo dinheiro que ela roubou.
Ela está encarando uma pena de prisão séria, Jake, tipo, acusações de crime sério. Ela acha que você pode ajudá-la. Madison continuou, ela está dizendo para as pessoas que vocês dois estão voltando, que você percebeu que cometeu um erro e quer tentar consertar as coisas. 2 dias depois, ela provou que Madison estava certa. Eu estava trabalhando de casa quando a campainha tocou por volta das 10 da manhã. Olhei pela câmera de segurança e lá estava ela, parada na minha varanda, com uma aparência péssima. Cabelo sujo, vestindo roupas que eu nunca tinha visto antes, olheiras enormes, parecia que tinha envelhecido 5 anos em 4 meses. Jake, por favor. Eu sei que você está aí, só quero falar por 5 minutos, isso é tudo o que preciso. Eu abri a porta, mas deixei a corrente de segurança na porta. O que você quer, Brittany? Eu quero pedir desculpas por tudo. Eu sei que errei e quero corrigir as coisas. Ok, você pediu desculpas. Algo mais? Posso entrar, por favor? Eu estou passando por um momento muito difícil e preciso de alguém para conversar. Eu não sou mais seu namorado, nem sou seu amigo. Encontre outra pessoa para conversar. Jake, por favor. Eu sei que você está bravo, mas estou em sérios problemas aqui. Eu preciso de ajuda. Que tipo de problema? Ela desabou em lágrimas, agora lágrimas reais, dessa vez, não as falsas da nossa conversa de término. Estou sendo acusada de fraude, múltiplos crimes graves. Eu posso ir para a prisão por anos. Talvez você tivesse pensado nisso antes de aplicar golpes nas pessoas. Não foi assim. Eu estava só tentando construir um negócio, tentando fazer algo de mim mesma. As coisas ficaram complicadas e talvez eu tenha tomado algumas decisões ruins, mas eu nunca quis machucar ninguém. Você quis me machucar. Não, eu te amava, Jake. Eu ainda te amo. Eu estava confusa e com medo do compromisso, mas nunca quis te machucar. A história revisada foi incrível. Agora ela me amava e estava apenas confusa sobre o compromisso. Eu aprendi muito sobre mim mesma nesses últimos meses, ela continuou, sobre o que realmente importa. Dinheiro não importa, sucesso não importa, o que importa é ter alguém que se importa com você, alguém leal, gentil e genuíno. Alguém como você, Brittany. Você literalmente me chamou de medíocre de todas as maneiras possíveis. Você disse que se acomodou comigo porque sentia pena de mim. Eu estava bravo. Eu estava me descontrolando porque estava ferido. Eu estava com raiva, sim, porque eu estava ferido. Eu não quis dizer nada disso. Sim, quis. E tudo bem. Não somos compatíveis. Encontre outra pessoa. Não há mais ninguém. Você acha que algum cara decente vai querer-me depois de tudo isso? Minha reputação está destruída. Eu não tenho mais nada. E lá estava, não eu percebi que te amo, não eu cometi um erro terrível, apenas eu não tenho mais nada. Isso não é mais meu problema. Por favor, Jake. Eu não estou pedindo para você me aceitar de volta. Eu só preciso de ajuda para passar por essas questões legais. Talvez você possa escrever uma carta de referência de caráter, dizendo que eu não sou normalmente assim, que eu estava passando por um momento difícil, mas que eu sou basicamente uma boa pessoa. A audácia dela era de cair o queixo. Ela queria que eu a ajudasse a evitar as consequências de enganar as pessoas. Você quer que eu minta para um tribunal? Não minta, só explique que a pessoa que eles estão processando não sou eu de verdade, que eu estava perdida e confusa, mas que não sou isso. Exceto que é exatamente isso quem você é. Você aplicou golpes em vários caras enquanto me usava como rede de segurança. Isso é exatamente quem você é. Eu farei qualquer coisa para compensar, Jake. Eu vou te devolver cada centavo que gastei do seu dinheiro. Vou trabalhar 3 empregos se for necessário. Você não tem 3 empregos. Você não tem um emprego. Eu vou arranjar empregos, vou provar para você que eu mudei. Mesmo que você pudesse me pagar de volta, o que você não pode, isso não mudaria nada. Você não só gastou meu dinheiro, você mentiu para mim por 2 anos. Você me traiu, tentou destruir minha reputação. Quando eu te peguei, eu estava desesperado. Eu não estava pensando direito. Não, você estava pensando muito claramente. Você planejou tudo. Você tinha estratégias e planos de contingência. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ela ficou quieta por 1 minuto, provavelmente tentando pensar em uma nova abordagem. E se? E se eu puder te dar informações sobre outros caras?
Cara, que estão fazendo a mesma coisa que eu fiz. Você pode denunciá-los, ser um herói ou algo assim. Eu não quero ser um herói, eu quero que você me deixe em paz. Jake, por favor, estou te implorando, eu não tenho mais ninguém para onde ir. Você é a única pessoa que realmente se importou comigo. Esse é o problema. Eu me importei com você e você usou isso contra mim. Eu sei, e sinto muito. Mas nós tivemos algo real, não tivemos? Aqueles sentimentos não foram todos falsos da minha parte. Honestamente, eu não tenho ideia do que foi real e o que foi falso com você. E eu não me importo mais. Então é isso? Você vai simplesmente me deixar ir para a prisão? Você vai me deixar ir para a prisão? Isso é tudo culpa sua. Eu comecei a fechar a porta, mas ela pressionou contra ela. Espera, e se eu tornar isso valioso para você? Eu sei coisas sobre muitos homens poderosos nesta cidade. Homens ricos que traem suas esposas. Políticos que aceitam subornos. Empresários que fazem negócios escusos. Informações como essas têm que valer alguma coisa agora. Ela estava tentando me chantagear para me ajudar a chantagear outras pessoas. Adeus, Brittany. Eu fechei a porta e tranquei-a. Ela ficou na varanda por mais 10 minutos, chorando e implorando, mas eu não respondi. Eventualmente, ela foi embora. Na semana passada, recebi uma ligação de Madison com o resultado final. O trem do karma havia chegado ao seu destino final. Ela aceitou um acordo de confissão. Madison me disse. Se declarou culpada por 3 acusações de fraude. Foi condenada a 18 meses de prisão estadual, mais 5 anos de liberdade condicional. Ela tem que devolver mais de $30.000 aos caras que ela enganou. 18 meses atrás das grades. Uma parte de mim se sentiu vingada, outra parte de mim só se sentiu vazia com tudo isso. O juiz não foi muito simpático. Madison disse. Aparentemente, Brittany tentou alegar que foi vítima de abuso financeiro em relacionamentos anteriores e que foi isso que a levou ao crime. Mas a acusação tinha todas aquelas postagens no Instagram e e-mails mostrando que ela estava se gabando sobre enganar os caras. Ela tem tentado entrar em contato com as pessoas da prisão. Madison disse. Me ligou algumas vezes, querendo explicar o lado dela. Eu não aceitei as ligações. Ela queria que eu te dissesse que finalmente está pronta para ser a pessoa que você merecia. Que a prisão vai mudar ela e que, quando ela sair, quer uma nova chance. Eu realmente ri. Ela está na prisão por fraude e ainda acha que eu vou aceitá-la de volta? A ilusão é real. Ela fica dizendo que vocês dois tinham um amor verdadeiro e que tudo mais foi apenas ela com medo de compromisso. Depois que desliguei, fiquei sentado na minha sala de estar pensando sobre toda a situação. Há 2 anos e meio, eu era um cara solitário que achava que tinha encontrado a namorada perfeita. Agora ela está na prisão e eu estou bem. Melhor do que bem, na verdade. O tio Rick estava certo naquele dia no churrasco. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é acreditar nas pessoas quando elas te mostram quem elas realmente são. Brittany me mostrou que ela era uma usuária, uma mentirosa e uma manipuladora. Eu acreditei nela e agi de acordo. Ela tem mais uns 14 meses para pensar sobre suas escolhas. Talvez ela saia mudada, talvez não, mas, de qualquer forma, isso não será mais meu problema.